Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desencanando. Hoje o tema, nós vamos falar como entrar aí na área da hidráulica residencial, tá? Nós vamos trabalhar hoje com alguns tipos de pessoas, você vai entender e aí vai acompanhando até o final, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é William Fernandes. E eu sou João Pedro Pazeto. E hoje nós vamos entregar tudo para vocês aí, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com três tipos de pessoas e como esses três tipos de pessoas podem ingressar aí na área da hidráulica residencial que tem uma demanda muito alta. Tá? Se você ainda não ouviu os últimos podcasts, que tem o segundo e o primeiro, a gente fala aí como iniciar sem dinheiro, tá bom? Como fazer 7 mil reais na área da hidráulica residencial. Entra aqui no canal que você vai ver, vai encontrar aí esses dois podcasts, tá? Lembrando para você que está chegando agora, clique em compartilhar, compartilhe com o máximo de pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ajudar, tá bom? E para o algoritmo do YouTube entender que nós estamos ajudando de alguma forma com esse conteúdo, tá bom? Dá o like, deixa seu comentário aqui também, e embaixo tem o e-mail. Caso você queira trazer temas aí que pode te ajudar no dia a dia, é só clicar e vamos embora. Beleza? Isso aí. João, cara, hoje eu separei aí o conteúdo de hoje, como entrar na área da hidráulica residencial, eu separei três tipos de pessoas, tá, cara? O desempregado, tá? Que hoje nós temos aí, em média, 10,1 milhões de desempregados aí, pessoas que estão sem seu emprego, tá bom? E quer entrar numa área, quer prestar algum tipo de serviço e ter uma boa remuneração por isso. Nós temos aí também o cara que já presta algum tipo de serviço na área ali, vamos dizer, a construção civil ou qualquer outro tipo de serviço, por exemplo, um cara que faz serviço de drywall, que faz serviço ali, que pode se encaixar também na parte da hidráulica residencial, e a pessoa que trabalha lá CLT também para alguém, ou numa empresa de construção civil. Eu falo empresa de construção civil porque geralmente é o que está mais ligado à parte da hidráulica residencial, né? O cara que já Sim. faz um tipo de serviço, mas para outras pessoas que peçam outro tipo de serviço também. Então nós vamos começando a falar aqui, algumas dicas, João, entrando aí na parte vamos entrar na parte da pessoa que está ali desempregada, cara, tá? Não tem uma palavra melhor para dizer, né? Tá desempregado aí, tá parado. Tem gente que costuma dizer ali, a procura não. Tem gente que costuma dizer, estou à disposição do mercado, né? Mas é desempregado mesmo. A pessoa que está desempregada ali, como que ela faz para poder entrar aí na área da hidráulica residencial? Manda Primeiro aí. fala qual que é quantas pessoas mais ou menos que você falou aí? 10 milhões? Hoje tem 10,1 milhões de desempregados. Aí essa taxa baixou um pouco, mas ainda existe aí uma galera à disposição do mercado, precisando de emprego, ou quem sabe entrar numa nova área, né? Essa é uma área muito grande. E para esse tanto de pessoas desempregados, posso dizer que a área da hidráulica é uma alternativa muito boa, porque é um mercado escasso, é um mercado que cresce muito a cada dia e tende a crescer muito mais. Se a gente for ver o tanto de construções que tem aí, eu posso dizer aqui pela minha cidade, o tanto de construção que tem, tantas casas reformando também, que a hidráulica não serve só para construção, mas também para reforma. Mas vamos focar no que você tinha comentado. Para uma pessoa que está desempregada, para ela entrar nesse mercado, é um pouco mais complicado do que uma pessoa que já presta algum tipo de serviço e quer migrar para a área da hidráulica, ou não só migrar, mas a pessoa às vezes quer também fazer alguns consertos e instalações hidráulicas, mas não é impossível. Eu mesmo comecei praticamente do zero, é o meu primeiro trabalho, nunca trabalhei registrado em algum lugar, sempre trabalhei com hidráulica, então eu posso dizer que eu sou uma prova viva aí de que você pode sim ingressar do zero na área da hidráulica. Mas para uma pessoa poder começar do zero, primeiro ela tem que ter força de vontade, porque ela vai começar e talvez ver acontecer algumas coisas que ela não vai gostar, às vezes ela vai tentar fazer o seu primeiro serviço por não ter muita experiência, às vezes não ter um nome muito assim forte no mercado. Às vezes um cliente ou outro não vai dar uma chance assim para a pessoa começar. Mas para uma pessoa realmente começar, primeiro ela tem que se impor no mercado.
ela tem que mostrar o seu trabalho, e as redes sociais é um canal muito forte para isso. Hoje em dia facilitou demais com as redes sociais. Então, a pessoa, ela se impor no mercado, demonstrar o seu trabalho para outras pessoas, é uma forma dela começar. E fazer isso na internet é uma forma muito boa, porque é uma forma gratuita. A pessoa aí tem um Instagram, um Facebook, então ela pode colocar aí nos grupos de Facebook, postar na sua própria linha do tempo no Facebook, colocar nos stories do Instagram. Então, essa é uma boa maneira da pessoa começar. Primeiro, mostrando o seu trabalho nas redes sociais, que é uma coisa que abrange muitas pessoas. Uma outra forma que a pessoa pode começar também é ela começar a fazer os pequenos serviços aí para parentes, para amigos, até porque para começar você precisa ter assim um certo tipo de experiência. E para você poder pegar a experiência, nada melhor do que você já começar ali com um pequeno serviço, talvez para uma pessoa que você já conheça, porque aí você já vai conseguir um cliente, por assim dizer, porque você tem um amigo seu, com certeza, ele vai, de uma certa forma, assim, te ajudar. Então, você poder começar com esses pequenos serviços para um amigo, para um parente, para algum conhecido, para algum vizinho que seja, é uma excelente forma da pessoa começar. Mas, para isso, a pessoa precisa ter o conhecimento certo. Não basta a pessoa querer começar vendo vídeos aleatórios, ou na cabeça que já sabe o fazer, mas ela precisa ter o conhecimento exato, ter um direcionamento certo, de um passo a passo de como ela deve fazer. E é isso que a gente entrega, né, no nosso treinamento Mestres da Hidráulica. Justamente a gente mostra esse passo a passo para a pessoa poder começar do zero. Porque, como você falou, 10 milhões de pessoas aí é um público muito grande, né? Um tanto de pessoas muito, muito grande. Mas é muito possível a pessoa começar do zero. Muitas pessoas começam do zero. Não só na parte da hidráulica, mas se a gente for falar prestação de serviço de uma forma geral, muitas pessoas começam como? Às vezes trabalhou registrado em algum lugar, como eu já conheço muitos que trabalhou registrado em algum lugar, mas quis começar o seu próprio negócio com prestação de serviço. Conheço eletricistas, conheço carpinteiros, conheço pedreiros que começaram do zero e conseguiram. Hoje já tem os seus clientes, tem a sua carteira de clientes assim muito, podemos dizer, muito grande, que tem serviços todos os dias. E da área da hidráulica não é diferente. Para você começar, você precisa então ter primeiro força de vontade, ter o conhecimento exato e começar ali nos pequenos serviços, serviços mais fáceis para pessoas que talvez ela já conheça. Certo, mas assim, ó, vamos dar um passo atrás. Uma pessoa que trabalhava, por exemplo, numa almoxerifado, quer entrar numa área que é uma área rentável, dá para faturar até R$ 7.000 por mês, aí trabalhando, fazer em média R$ 15 por dia, que é o que a gente já viu em outros podcasts, quem não viu ainda, corre lá. Pessoa que não tem ali, não tem essa habilidade, nunca viu aquilo, certo? Ela, antes disso, ela precisa fazer um curso, você acha que ela aprendendo sozinha, ela consegue, vendo coisa na internet, como que ela conseguiria ter essa habilidade ali para poder executar esse tipo de serviço e pensar esse tipo de serviço? Porque, como a gente viu, ela tem uma demanda muito alta. Então, quando você se posiciona no mercado, com certeza vai aparecer um serviço ali e outro lá. Mas como um passo antes, como essa pessoa consegue ali aprender a executar aquele tipo de serviço? No Senac existe curso? Como dá uma dica aí, cara? Então, se a pessoa às vezes quiser começar sozinho, não vou ser hipócrita de dizer que talvez a pessoa não vai conseguir. Só que imagina o tanto de tempo que ela vai demorar para saber exatamente como realizar cada serviço. A pessoa vai quebrar muito a cabeça, vai demorar muito e muito, muito tempo. Podemos dizer assim que é coisa de 5, 6 anos, talvez até mais, para ela começar assim a fazer os serviços, as instalações, os concertos de forma realmente correta. Mas para a pessoa que quer começar na área da hidráulica, mas já quer começar a fazer os seus primeiros serviços, não quer esperar muito tempo, a pessoa sim precisa ter um conhecimento exato fazendo um curso. Um curso que vai capacitar a pessoa para que ela tenha já o conhecimento necessário, tanto de como fazer os serviços, de como captar os clientes,
quais as ferramentas necessárias para cada tipo de serviço. Então, a Certo. pessoa, para ela já ingressar nesse mercado, desde já, ela realmente precisa de fazer um curso ali que vai capacitar ela para que ela consiga já ingressar logo assim no mercado de trabalho na parte da hidráulica. Certo, vamos supor que a pessoa ela quer, porque geralmente tem aí um atalho. Qual que é o atalho que eu vejo aqui, tá? É você trabalhar numa área de alguma empresa, trabalhar, ser contratado em alguma empresa algum período para aprender, né? Nesse tempo aí, qual tipo de serviço que a pessoa teria que entrar? Quanto tempo ela teria que ficar ali para aprender? Tem um ramo específico para uma empresa que contrata alguém que trabalha só com isso ou não? Falando de pequenos reparos, às vezes tem empresas que eles contratam os profissionais, mas não para treinamento. Eles já vão contratar os profissionais, assim, para já realizar o serviço, porque ninguém vai querer perder tempo ensinando uma pessoa a realizar os concertos ali. Então, não existe, assim, um atalho fora um curso para que ela consiga se capacitar. Não existe. Então é no dia a É, dia ali aprendendo e como você falou, isso você entrega também dentro lá do seu método, né, do método da hidráulica isso, e executando, né, o dia a dia. E aí isso. a gente falando, por exemplo, de uma pessoa, então em resumo aqui o que é o desempregado, a pessoa que está à disposição do mercado, para ele só para a gente fazer o resumo aqui, para ele iniciar nessa área se capacitar, né, precisa ter a capacidade ali para depois executar o serviço e ir crescendo. Porque se o cara for lá bater a cara para fazer, com certeza vai ter muito problema, você vai lidar com cliente, você vai perder cliente, isso pode trazer ali um grande problema aí, você vai entrar no mercado e já sair, né? É igual a algumas empresas que entram para prestar esse tipo de serviço, mas é tanta reclamação que elas já perdem cliente e quebram de uma vez ali. É isso? Exatamente. Esse é um Então, ponto muito legal. se capacitar para poder executar Importante. e executar, fazer o pós sempre, cuidar do cliente e com Isso. certeza vai chegar lá, certo? Agora, É, para pessoas que já prestam o tipo de serviço, como você mesmo falou, eletricista, encanador, pedreiro, gesseiro, pessoas que já prestam esse tipo de serviço já têm, falando assim, de certo ponto, alguma habilidade, né? Como que faz para essa uhum. pessoa ingressar na área de fazer pequenos reparos aí na parte da hidráulica residencial? Sim. Para uma pessoa que já trabalha com prestação de serviço, já tem alguns clientes, já é mais fácil. Já vamos dizer que tem meio caminho andado aí. Porque para você realizar os concertos, primeiro você precisa de ter um conhecimento. Depois que você tem um conhecimento, você precisa de ter os clientes. Então, a pessoa que já presta serviço, já tendo cliente, a pessoa vai precisar só realmente do conhecimento. Então, assim como uma pessoa que vai começar do zero, quer ingressar nesse trabalho e precisa se capacitar, uma pessoa que também presta serviço e quer ingressar na área da hidráulica, seja começar a trabalhar só com a hidráulica, ou também trabalhar com a hidráulica fora o que a pessoa já trabalha, o que o profissional já trabalha, ele também vai precisar se capacitar. Né? E é muito importante dizer, você até citou uma profissão, encanador. O encanador, ele é um pouco, eu posso dizer que é um pouco diferente até dessa área de técnico em hidráulica. O encanador é aquele cara que faz a parte de encanamento inteiro de uma casa, e é focado mais nisso. Agora, o técnico em hidráulica é aquele que vai realizar os consertos, vai fazer as manutenções preventivas ou corretivas em em louças, metais sanitários, com válvula, registro, torneira, e entra também a parte de encanamento. Né? Mas o técnico em hidráulica, ele é mais responsável pelas manutenções e pelas pequenas instalações. Então, até para um encanador, ele vai precisar se capacitar de forma correta, saber fazer essas instalações e essas manutenções que são um pouco diferentes dessa parte do encanamento. Então, para uma pessoa que já trabalha na parte de prestação de serviço, já tem meio caminho andado, mas mesmo assim também precisa se capacitar. Como a gente falou, né? São os pilares: capacitação, cliente, execução e pós, né? Como a gente já falou em muito pós em outros lá. Então, na verdade, ele já vai estar à frente, ele já vai ter esse cliente, né? Ele já vai ter Isso. esse cliente aqui, vai precisar da capacitação. Só que assim,
uma ideia, cara, que eu tive aqui. Por exemplo, se esse cara já presta algum tipo de serviço, se ele já oferecer esse tipo de serviço, contratar alguém para fazer, cara, contratar alguém para fazer e aprendendo com essa pessoa que está fazendo ali. Por exemplo, preciso falar para um cliente, já estou prestando esse tipo de serviço, ele vai lá, fecha esse tipo de serviço de pequenos reparos, contrata alguém e fica ali aprendendo. Isso seria também uma alternativa, uma estratégia? Ou você acha que não? Como daria com isso aí? Pode dizer que a pessoa vai perder um pouquinho de tempo de trabalho, porque às vezes enquanto ela poderia estar realizando o trabalho dela ali, ela vai ter que ficar, vai ter que parar, prestar atenção em como o outro está trabalhando, então vai perder tempo de trabalho. Automaticamente vai perder, pode perder alguns clientes no sentido de o cliente precisar do serviço desse profissional, esse profissional não ir porque ele está tentando aprender ali. Então, o que é o mais aconselhado? A pessoa vai continuar trabalhando, só que ela aprender isso fora do horário de trabalho dela, porque não vai atrapalhar o trabalho dela, não vai atrapalhar os clientes, né, do profissional. Vai até aprender? Vai, só que talvez não da forma correta também, né, porque eu vejo muitas pessoas aí no mercado que não fazem o serviço da forma realmente correta. Eu, praticamente todos os dias, tenho que fazer alguma manutenção corretiva. Às vezes é um profissional, foi lá, não fez da forma correta, eu tenho que refazer. E tem muito disso. Então, tem que tomar esse cuidado. Tentar aprender com uma pessoa que talvez sabe fazer um pouco, pode ser pior, porque aí depois você vai tentar aprender da maneira correta e vai pegar aquela mania, talvez, que você aprendeu com esse outro profissional e pode atrapalhar um pouquinho aí o processo de aprendizagem. Tudo isso incorre aí na perda de cliente, várias outras coisas, né? Por que a gente bate nessa tecla sempre? Porque, cara, quando a gente presta serviço, qual que é o maior marketing, né? Ao meu entender, o maior marketing é o boca a boca, né? Então, a partir do momento que você vai, presta um serviço, por exemplo, teve um rapaz que prestou um serviço para mim, na minha casa, cara, na parte de pintura. Então, ele foi pintar lá, terminou algumas coisas, e ele já veio de indicação de outras pessoas. Só que essas outras pessoas que me indicaram, falou, pô, o serviço foi bem feito e tal, a gente olhou lá e realmente estava parecendo ser bem feito. Então ele veio na minha casa, teve alguns detalhes ali que eu pedi para ele corrigir, mas em média geral, de tanto trabalho que eu já tive, problema, né, com o prestador de serviço, ficou bom, o serviço dele ficou bom. Então outras pessoas pediram a indicação. Eu fui lá e indiquei para outras pessoas. Só que daí, para essa segunda pessoa, depois foi para uma terceira, que aquela mesma pessoa tinha indicado sem ver o serviço ainda. Esse cara foi lá e fez um serviço mal feito, cara. Então, uma galera chamou de novo, outra pessoa para fazer esse serviço. Então, assim, tem a consistência, né? De você sempre fazer um serviço bem feito, porque você faz um, mas depois não faz outro, isso também traz problemas, né? Então, você precisa ter essa consistência, essa excelência no trabalho para continuar ali fazendo todo tipo de serviço também, né? Isso, o seu trabalho tem que ser bem feito em todos os locais. Não é porque às vezes talvez assim uma condição um pouco melhor e o outro talvez não tem tanto, você vai falar aquele que não tem tanto, não, posso fazer mais ou menos aqui. Não, você tem que fazer o trabalho de forma igual. O seu trabalho tem que ser da mesma qualidade para qualquer tipo de local, seja uma residência mais sofisticada, seja uma residência mais simples, seja um comércio maior, seja um comércio menor, tem que ser de todas as formas. Para todos os tipos de comércio, da mesma forma o seu tipo de trabalho. Porque senão pode acontecer isso aí. Você faz o serviço, às vezes, aqui, ó, muito bem feito. No outro, você deixa um pouco mais desleixado, por assim dizer. Esse outro aqui, que você deixa mais desleixado, não vai te indicar para outro. E talvez ele vai até comentar com aquele que foi lá o de trás, que indicou o serviço, e talvez ele não indique mais. Igual a gente comentou, notícia ruim, ela, assim, chega primeiro que notícia boa. Então, para alguém, talvez, falar um pouquinho mal do seu serviço... Tem que ter um padrão de excelência, né? Porque tudo isso incorre na perda de clientes. E até para quem, ao meu ver aqui, até para quem presta outro tipo de serviço, ele acaba perdendo o cliente até para aquele serviço que ele fazia bem, né? Por exemplo, o cara foi lá, era eletricista e fez a parte de hidráulica, ou chamou alguém que estava aprendendo,
ou achou que já sabia, foi lá e executou. Até, por exemplo, na parte que ele trabalhou bem, executou bem com a parte de eletricista, esse cliente pode até se frustrar com ele nessa área também, não chamar, porque fala, pô, ele fez um outro serviço, não quero mais esse cara aqui, né? Então, existe esse Pode padrão de acontecer, sim. excelência que eu vejo para pessoas que já prestaram o serviço para mim mesmo, que tem que existir, né, cara? Porque senão, E esse cara não vai continuar. Aquele boca a boca ali, ele vai perder clientes, né? aí que entra a importância do pós. Vai acontecer, isso acontece com qualquer prestador de serviço. Às vezes o trabalho, o serviço realizado ali, talvez não vai ficar 100%. Mas você fazendo o pós, você entrando em contato com o seu cliente, perguntando como que tá, ou até mesmo se o seu cliente entrar em contato com você e falar, ó, não ficou muito legal, tem como se voltar. Você voltar, dar assistência e fazer aquele serviço ficar 100%, vai ficar legal. Porque pode sim acontecer. Isso já acontece comigo até hoje. Eu vou fazer uma manutenção, ainda mais parte de água, cara. Se não tiver uma parte totalmente vedada, vai dar algum problema. E pode ser que dê problema uma semana depois, entendeu? Então, é muito importante você fazer o pós. O seu cliente tem ciência de que pode sim dar algum problema, mas ele quer que esteja 100% certo. Então, se não ficou 100% certo da primeira vez, é importante voltar, refazer e aí deixar 100% que o seu cliente vai com certeza ficar muito satisfeito. Certo. Não, legal, cara. A gente, quem vê outros podcasts aí, vai ver que a gente sempre bate aí na mesma tecla, que é o pós, né, cara? Que é muito importante Sim. aí no dia a dia. Então, a gente falou do prestador de serviço. Você deu as dicas aí. Agora, quem trabalha CLT, tem um trabalho fixo, trabalha, pode, vamos se dizer, prestando algum tipo de serviço, o cara que trabalha, vou dar um exemplo, tá? De eletricista em uma empresa, o cara que faz serviço de gesseiro ali em alguma empresa. Por exemplo, esse cara trabalha das 8 às 5 da tarde. Uma forma desse cara fazer essa transição, vamos dizer, uma transição de carreira e entrar também na área da hidráulica residencial, fazer pequeno reparo. Né? Qual que é a dica que você dá aí? Bom, se ele trabalha para alguma empresa que talvez é uma empresa que você fala que já presta serviço em residências, é isso? Para serviço em residência, para empresas, mas empresas que prestam, tipo, por exemplo, serviço de eletricista, ou uma empresa de modo geral, que contrata ali um eletricista, um gesseiro. Vamos supor que esse cara trabalha de gesseiro de CLT, nós estamos falando de um cara que trabalha registrado de CLT ali. Minha empresa até é uma construtora, o cara é servente lá, alguma coisa do tipo. Ele trabalha, tem um horário para entrar e horário para sair. Qual que é a dica para você dar para esse cara fazer essa transição e iniciar nessa área também? A gente pode dizer que esse ele se encaixa um pouco aí no primeiro perfil. Ele vai ter já talvez um conhecimento de como conversar com os clientes, talvez manusear ferramentas, mas ele não vai ter os seus próprios clientes já, assim como o segundo perfil que a gente já comentou. Mas ele vai então precisar ter os seus clientes, vai ter que saber como captar esses clientes e também vai ter que ter o conhecimento na área da hidráulica. Então ele se encaixa um pouquinho nesse perfil do primeiro, né, que a gente comentou. Uhum, mas assim, o cara já trabalha o dia todo lá para alguém, não tem tempo para buscar clientes, só tem o final de semana. Como que esse cara faz isso para fazer essa transição? Pega serviço depois do horário, trabalha final de semana. Qual que é a ideia aí? Sim, sim. Eu, até hoje, eu acabo trabalhando até depois do horário, final de semana. Então, para a pessoa começar, não quer, às vezes, já sair desse trabalho, quer ir migrando aos poucos, então talvez seja uma boa alternativa. Fazer serviço depois do horário, se necessário, final de semana. Tem alguns que fazem até de domingo. Mas, assim, é uma boa, sim, fazer. Tem alguns prestadores de serviço aqui na minha cidade que eles trabalham registrado em uma empresa e no final de semana eles fazem esses trabalhos. Uhum. Mas é a empresa do que eles trabalham? Aqui tem duas empresas que são muito fortes. Uma é de arame, arame, tela, grade, e a outra são de terminais elétricos. Então eles trabalham nessas empresas e no seu tempo livre eles prestam manutenção.
alguns de pintor, outros de pedreiro, eletricista, marceneiro. Eles prestam esses tipos de serviço. Então, para alguém que está trabalhando registrado, trabalhar os finais de semana e depois do horário é uma boa opção. Certo. E também o que entra sempre, né? Se posicionar no mercado, ter um cartão de visita ali, né? Dizendo que presta aquele tipo de serviço e se capacitar de alguma forma ali para fazer os pequenos reparos. Até mesmo, o que você sempre fala serve para muita gente começando a pegar serviços também de quem está mais perto ali, né? Vai fazendo serviço, aprendendo, vai fazendo serviço. É um passo de formiguinha, né? Um pouquinho de cada vez. E aí, com certeza, esse cara, depois de um tempo, vai conseguir ter uma renda ali que cubra, que eu acho que o ideal é ter uma renda mais ou menos compatível com o salário, até que seja um pouquinho maior, menor, né? Para poder sair e já prestar só esse tipo de serviço. Que a partir do momento, eu acho, né? Eu não entendo muito, sei que tem que falar. A partir do momento que a pessoa começa a pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, e começa a deslanchar, né? Exatamente. E quando eu falo da pessoa começar ali perto de casa mesmo, ou na casa de parentes, mas principalmente perto de casa, na casa de vizinhos, algum comércio perto da sua própria casa, que a pessoa às vezes não vai precisar ir de ter um carro ou uma moto para estar realizando esses serviços. E você treinar, começar a treinar até mesmo perto da sua casa é muito bom, porque você não vai ter ali um gasto. Você, para talvez quem mora numa cidade grande, ter que se locomover muito para chegar na casa do cliente. Às vezes você vai ficar ali muito tempo, você já vai ter um gasto, tanto de tempo como de dinheiro, com combustível para estar indo até a casa do cliente. Então, começando ali perto de casa é uma boa alternativa. Fazer essa transição, né? O cara Isso. que trabalha. Certo, vamos supor, cara, dessa curiosidade, vamos supor que esse cara ele já aprendeu ali de alguma forma a fazer, já tem o curso, vamos dizer, o treinamento, e ele aprendeu a fazer. Até ele ter uma renda, vamos supor que esse cara ganha, em média, R$ 2.500 lá prestando serviço. Para ele ter essa mesma renda, trabalhando depois do serviço, sábados e domingos, acho que quanto tempo o cara consegue ter esse ponto de equilíbrio da mesma renda e começar a trabalhar 100% por conta? Talvez ter um ponto de equilíbrio. Uma pessoa trabalha no CLT com a prestação de serviço somente aos finais de semana, talvez a pessoa vai ter que, assim, se empenhar bastante, né? Porque nós podemos fazer uma conta básica aqui, ó. Vou até pegar o celular aqui para a gente fazer. Se uma pessoa realizar aí, pegar o sábado o dia todo para trabalhar, fazer 4 serviços. Deu uma travada aqui para mim. Voltou? Voltou agora. Voltou. Então, para uma pessoa vai fazer 4 serviços ali no dia. Dependendo do serviço, vamos supor aí que a pessoa consegue fazer um conserto de uma válvula, depois fazer uma troca de tubo de vaso, vai mexer numa caixa d'água. Em média ali, cada serviço, R$ 120. 120 vezes 4, no sábado a pessoa já consegue ganhar R$ 480. Isso tirando o que vai fazer depois do horário ao meio de semana. Vamos colocar a pessoa trabalhando somente aos finais de semana. Colocando isso vezes 4 sábados trabalhados, vai dar R$ 1.920. Que Já é quase esse salário que você comentou, de R$ 2.500. Se a pessoa pegar meio período do domingo lá, ela fecha esse valor rapidinho, né? Não, isso colocando aí 4 serviços que facilmente consegue fazer aí em 4 horas, 1 hora cada serviço. Então, se a pessoa trabalhar somente na parte da manhã do sábado, já conseguiria fazer isso. Então, se pegar o sábado o dia todo. Serviço que tem uma grande demanda, né? E como eu já havia comentado em outra vez, é muito difícil em uma casa ter um problema só. É muito difícil. Hoje mesmo eu fui fazer uma manutenção na casa do cliente, era para ver um registro de chuveiro, que estava dando problema. Aí falou, dá uma olhada já no outro banheiro para mim, ver se está com problema. Também estava com problema. Então eu fui para arrumar um registro e arrumei 2. 2 serviços feitos aí em menos de meia hora. Certo. Entendeu? Se você pudesse listar assim, ó, colocar 3
três serviços que mais as pessoas solicitam. Qual que você listaria aí, cara? Por Bom, exemplo, o que você mais faz ali? Fala, meu, coisa que eu faço todo dia que nunca vai faltar. o primeiro é válvula de descarga, porque são muitos tipos e são muitas peças. E tem muita gente que tem medo de pôr a mão, de tentar mexer. E é uma coisa que usa todos os dias, não tem como a pessoa ficar sem. Então, válvula de descarga é um serviço que, além de ter muito, é um dos mais, assim, rápidos de fazer e que você pode cobrar um valor ali um pouco maior. Que valor é esse um pouco maior? Isso vai variar. Aqui, eu cobro de 80 a até uns R$ 120. Vai depender muito do modelo dessa válvula de descarga. Só que eu já vi outros em outras cidades, outros profissionais de outras cidades, que chegam a cobrar aí R$ 150, R$ 180 para estar realizando esse trabalho. Serviço feito aí que você pode fazer em meia hora. Talvez até menos que isso. Mas essa troca é sem a peça em si, né? O cliente compra. Isso, exatamente. Somente a mão de obra, somente o serviço prestado. Então, o material. E tem gente que às vezes põe, ó, eu cobro aí, suponhamos, R$ 100 para fazer esse serviço. Só que, dependendo do local onde que o cliente, onde é a casa do cliente, até vai ter esse gasto de locomoção, então você pode até embutir também no valor. Mas tirando de forma livre, de 80 a R$ 100, tranquilamente, o profissional pode estar cobrando. Um serviço, dependendo do serviço, até em 10 minutos consegue fazer. De trabalho feito. É bom sempre lembrar de você começar a desmontar e acabar de montar. Às vezes o pessoal pode pensar, 10 minutos até eu chegar na casa do cliente, fazer e voltar embora para minha casa. Não, não é assim. Então, é Certo. de trabalho feito. Então, Então, primeiro. Ah, isso, a válvula de descarga, seja válvula convencional, seja caixa acoplada, que hoje em dia tem muita caixa acoplada, muitas construções, aí o pessoal está colocando as caixas acopladas, que dá muito problema. Então, válvula de descarga de forma geral. Torneira também é uma coisa que dá muito problema, principalmente torneira de cozinha, porque você vai usar ali todos os dias também para fazer comida, para lavar uma louça. E também existe muitos modelos de torneira. Torneira MVS, um quarto de volta, monocomando, temporizada. mas isso não é fácil de trocar? A pessoa própria consegue ir lá e trocar ou não? Ó, já teve profissional que tentou pôr a mão em algumas torneiras, não conseguiu e me indicou ou me chamou para estar indo na casa do cliente para fazer o conserto. Profissional. Não conseguiu resolver. Tem torneiras que são sim mais fáceis de consertar. Só que tem torneiras que são muito mais complicadas. Entendeu? E Então, aí, qual é o valor cobrado, assim, em média? esse já é um pouco menor do que o da válvula de descarga, porque é um pouco mais simples o trabalho. Então, pode cobrar aí. Eu cobro aqui na minha cidade, tá? Lembrando que eu moro numa cidade pequena. Então, eu não tenho um gasto muito grande até chegar na casa do cliente, não perco muito tempo. No máximo, se eu tiver que atravessar a cidade, eu perco 10 minutos. Certo. Então, aqui eu cobro de R$ 50 até R$ 80. Um serviço que eu faço em 5 minutos e talvez menos. 5 minutos. Isso. Certo. Qual que é o terceiro que você listaria aí? O terceiro, eu posso comentar dois. Então vamos pro Que terceiro tem, e depois pro quarto. mas eu falo, posso colocar os dois no terceiro lugar, porque são serviços bem diferentes, mas que, assim, tem bastante, são fáceis de fazer, mas não tem tanto igual um conserto de torneira e o conserto de válvula, tá? Que é, no caso, pia de cozinha, que você vai ali ter que trocar talvez o sifão, ou até a válvula, chama válvula americana. Isso dá muito problema, principalmente gente que tenta tirar para poder limpar e aí acaba rachando, ou a pessoa já usou muito, que rachou só com o uso, e aí precisa substituir, né? Esse e a troca de tubo de vaso, que é um serviço muito rápido de ser feito, muito simples de fazer, desde que você saiba realmente o passo a passo de como fazer.
mas que dá muito problema. Inclusive, para quem não viu, tem um vídeo aí, Mão na Massa, né? Que Isso. mais um episódio que a gente tem, não é do podcast, Mão na Massa, que João ensina aí como fazer essa troca, né? O passo a passo lá de como que é fazer essa troca. Geralmente, por quanto é cobrado esses serviços aí? Ó, o de tubo de vaso, eu cobro aí também de 50 a 80 reais. Certo. E se for a troca de sifão, somente do sifão, eu cobro aí 50 reais, 60 reais para fazer. Agora, se tiver que trocar sifão e válvula americana, que é a válvula da pia, eu cobro aí também até uns 80 reais. E isso também serve para pia de banheiro, pro lavatório, que é o mesmo processo. Só que como Certo. é menos usado que o de cozinha, é menos corrosivo, porque na cozinha vai usar óleo, cai muita sujeira ali. Então, é o que mais dá problema comparado com o de lavatório. Por isso que eu citei o de cozinha e não o de lavatório. Mas é Certo. um serviço também cobrado aí numa faixa de 50 a 80 reais. Também a média que demora 5 a 20 minutos. Se for uma troca de sifão, 5 minutos. Agora, se tiver que trocar a válvula, aí você pode acrescentar mais uns 10 minutos, porque tem casos que tá um pouco mais duro para tirar, aí demora um pouquinho mais. Tá, e esse é o serviço, vamos colocar na escala, eles são os terceiros ali, o que você mais faz a parte terceira. Se fosse Isso. você trazer uma porcentagem aqui, qual desses três serviços, colocar três serviços, você mais faz ali, cara? Tipo, 50% é esse. Ó, válvula e torneira tem muito. A gente pode colocar os dois ali. Esses dois tipos de serviço, pode colocar aí 60% os dois juntos. 60% é o que você mais faz. Isso. E depois entra, né, essa parte de sifão, tubo de vaso, registro de chuveiro também. Assim Sim. como a torneira é a mesma coisa, porque tem os mesmos tipos de reparos, dá os mesmos tipos de problemas. Então também, vamos pôr aqui, esses aí dá uma média de uns 20%. 20%, certo. É isso. Cara, trazendo aqui os pilares, novamente, que você está falando, tá? Nós trabalhamos com três tipos de pessoas. Quem está desempregado ali, à disposição do mercado, quem entra na área, quem presta algum tipo de serviço, pedreiro, gesseiro, eletricista, também quer entrar na área, e quem trabalha também em CLT e quer fazer o serviço depois do trabalho também nessa área. Bom, para todos, tem que ter, vamos colocar ali os quatro pilares que a gente já falou. Capacitação, precisa se capacitar de alguma forma que seja rápido, para esse cara chegar mais rápido ao resultado, né? Capacitação. Depois, claro, clientes. Primeiro pilar, capacitação. Segundo, clientes. 3, a execução, saber executar de forma tranquila e segura, né? E quarto pilar, nós podemos falar, já falamos muito também, que é o pós-venda, né, cara? Eu achei que a maior dificuldade aqui para quem já trabalha CLT, mas que também se esforçar vai estar dentro de um mercado que vai ser bem remunerado, né, cara? Porque a gente fez uma Com conta certeza. rápida aqui, e se esse cara largar tudo e só trabalhar com isso, ele vai chegar bem fácil aos 7 mil reais. Mas o mais importante de tudo é a capacitação. Você precisa saber como executar e com segurança, né, cara? Para não começar e já findar, entrar e já sair, que é conseguir o cliente e perder o cliente porque não sabe executar. Então, isso é muito importante nessa escala aí, né? Exatamente. Então, nós estamos correndo por fim já, cara. Tem o RW Ferrari, qualquer um consegue entrar nessa área, João? Responde aí. Sim, é o que a gente está. O podcast de hoje é justamente falando sobre isso, mostrando que qualquer um pode ingressar, seja aquele que já trabalha na área de prestação de serviço, em outros ramos, eletricista, carpinteiro, marceneiro, pintor, aquele que está desempregado e também aquele que já trabalha, ou talvez trabalha registrado, trabalha como horista, né? Fala. Por Então, isso aí. qualquer um consegue ingressar nessa área, mas como o William comentou, precisa desses quatro pilares: conhecimento, clientes, boa execução correta, execução segura de cada serviço e o pós. O profissional que tem esses quatro pilares, com certeza não vai faltar nenhum tipo de serviço, nenhum dia. Não, legal, cara. E por último aí,
Para finalizar, o que você diria para esses profissionais que querem entrar, mas estão inseguros ainda, quer dar o primeiro passo? Que conselho você dá aí? Insegurança, para mudança, a gente sempre tem. Mas essa área é uma área que cresce muito a cada dia. Todo mundo que tá vendo essa live, ou que vai ver depois, olha para a sua cidade, quantas casas, quantos talvez edifícios são construídos, condomínios. Olha o quanto de problema pode dar nessas casas, seja numa válvula, numa torneira, num registro, numa pia, num vaso sanitário, num chuveiro. São muitos problemas. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, vai crescendo cada vez mais. Tem mais casas construídas, mais edifícios, mais condomínios. E podemos dizer que menos profissionais capacitados. Porque colocar a mão na massa ali, pouca gente quer. Muitas pessoas querem, às vezes, trabalhar num escritório, tranquilo. Mas serviço bruto, assim, de colocar a mão na massa, se sujar, poucas pessoas querem. Então, é um mercado que cresce muito a cada dia. E para você que quer ingressar na área da hidráulica e que está um pouco receoso, talvez um pouco inseguro, o que te falta talvez é o conhecimento. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento de saber executar, de como captar clientes, esse medo vai desaparecer. Porque se você tem insegurança de alguma coisa, é porque você talvez não se sente preparado para aquilo. Sim. Mas se você tiver o direcionamento certo para começar, com certeza essa insegurança vai ou diminuir bruscamente e até mesmo vai até sumir essa insegurança. Na verdade, eu acredito, ao meu ver, cara, eu já tive alguns negócios aí também. Eu acho que nada supera, nenhum pilar vai superar o conhecimento, né? É a partir do conhecimento ali que é onde você vai conseguir chegar, ter outros horizontes, né? É aquilo que fez você chegar num lugar, não é o que você vai fazer chegar em outro, né? Isso. Até podemos dar de exemplo, por exemplo, eu costumo sempre dizer quando eu falo desse tipo de assunto. Por que que o João aqui da esquina, que tem um mercado, ele ainda ganha bem menos, tem um mercado bem pequeno do que a Bíblia Diniz, que construiu um império nesse ramo do mercado, né? Conhecimento. Um sabe, um tem o conhecimento que o outro não tem. Então, também, além desse primeiro conhecimento, é sempre continuar, né, João? Se especializando, aprendendo e nunca parar, né? Porque Exatamente. eu acredito de uma válvula, eles vão também, o mercado ele está sempre mudando, ele vai depois é, construir outro tipo de válvula e depois outro. Então você precisa estar sempre atualizando aí, não é isso? Exatamente. Tem um encanador aqui na minha cidade que ele presta muito serviço. E ele já, assim, é um encanador muito antigo aqui na minha cidade. Todo mundo conhece ele, muita gente quer o trabalho dele. Só Certo. que válvulas mais modernas, ele não pega para fazer. Ele já me indicou para muitos clientes, para válvulas mais novas, para eu estar realizando o conserto. Por quê? Porque ele não se capacitou para aquilo. E tem Ele sempre, tem muito sempre essa mudança de válvula, de coisas novas que vem na área da hidráulica, como que é isso? sempre, sempre, sempre não. Não é às vezes como, por exemplo, um smartphone que todos os anos lançam um diferente. Mas assim, de uns 10 anos para cá já mudou bastante. Já teve assim um salto muito grande, principalmente na parte de torneiras. Às vezes torneiras sensorizadas, temporizadas. Se você não tiver o conhecimento exato de como fazer o conserto dela, você não vai conseguir. Temporizada é o que esquenta, é isso? Não, a temporizada é aquelas torneiras que você aperta, solta, ela fica descendo água durante um tempo e depois ela para. E aí Ah, tem as ainda tem o tempo, sensorizadas. né? Por isso que é Isso, temporizada. temporizada. Isso, que ela fica um tempo. E tem as sensorizadas, que é aquelas de sensor, que você coloca a mão, ela Ah, funciona, você tira, ela para. e aquelas que aquecem, tem algum nome ou não? No caso é misturador. Misturador, aí tem o misturador convencional, né? Tem duas aberturas de água quente e água fria, e tem o monocomando.
Misturador monocomando, que tem um comando só, e por um lado sai água quente e por outro sai água fria. Que é uma área muito boa também, que é a área de aquecimento. Que também, assim, menos ainda profissionais capacitados nessa parte de água quente do que na parte da hidráulica. Certo. Aí, para a gente Tem pouquíssimas pessoas que fazem. finalizar, cara, o André Vilela perguntou qual o valor do curso. Alexandre Vilela. Isso. Alexandre, aqui essa live que nós estamos fazendo é para poder, né, mostrar quanto esse mercado ele é amplo, mostrar como qualquer pessoa pode começar a ingressar nessa área da hidráulica. Então, nosso intuito aqui é justamente esse. Mas fica de olho nas redes sociais, aqui no YouTube também, porque se você tiver interesse no nosso treinamento, logo mais a gente vai passar mais informações sobre isso. Mas essa live é justamente para poder, o intuito dela, mostrar para vocês como que vocês podem sim ingressar nessa área da hidráulica. Só complementando o que o João falou, a ideia, de fato, esse podcast, Mão na Massa e alguns outros que estão por vir, é te ajudar, de fato, a iniciar, abrir sua mente, abrir os horizontes, né? Então, fica atento aí, que pode ser que nos próximos meses aí seja aberto essa turma, e aí você vai saber mais de forma detalhada, né? Por enquanto, foca também no conteúdo gratuito, você vai aprender muita coisa. Sim, com certeza. Certo, João? Então, isso aí. Estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast Desencanando. Lembrando que nós estamos aqui toda segunda-feira, às 19h19, e toda quinta, às 19h19 também tem Mão na Massa, onde o João traz alguma aula ali explicando de fato como fazer algo, pegando a chave, mão na massa, entendeu? O nome já diz tudo. Então, a gente fica por aqui. Abraço a todos. Até a próxima. Um abraço. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Espero vocês na próxima. Uma boa noite a todos.